falar de polêmica. O meu estagiário é irresponsável. Meu estagiário fica no celular o dia inteiro. Meu estagiário chega aqui e não dá bom dia, por exemplo. Mas ele não faz isso. O empresário também não faz. Ele entra na empresa e não dá um bom dia. Ele vai falar com o funcionário, com o estagiário. Ou o estagiário vai falar com ele, ele está lá no WhatsApp, não dá atenção. Entende? Então, não é só a questão de você julgar o outro. E sim entender como esse comportamento do outro está afetando. Fala pessoal, estamos de volta a mais um episódio aqui da Retemax, Guardiões da Retenção. Como vocês já sabem, a gente sempre traz um convidado muito legal, com um tema muito legal, para a gente conseguir ver se, através desse tema, você consegue reter mais clientes dentro do seu negócio. O que é interessante? Dentro dos temas, colher insights. É isso que eu aprendi na minha vida e hoje para mim faz total diferença. Mas antes de começarmos, já solta o like aí para o quê? Se o YouTube entender que retenção de clientes é bom para todo mundo e tá super rolando esse assunto, tá bom? Tô recebendo aqui minha amiga Aline. Tudo jóia, minha querida? Tudo jóia. Obrigada pelo convite. Olha, eu que agradeço. A gente já é amiga aí, nem de tanto tempo, mas parece que é de muito tempo, né? Longa data. Longa data. Mas Aline, antes da gente começar, o tema de hoje, pessoal, é o seguinte. Nós vamos falar de variados assuntos, mas a gente quer falar muito sobre mercado e sobre as pessoas que estão nesse mercado, tá? Vai ser um papo bem interessante, principalmente para quem é jovem ou para quem conhece algum jovem, tá bom? Aline, conta aí para nós o que você faz, como que você faz. Vamos lá, meu nome é Aline Santos. Primeiro, tudo bom, pessoal, com vocês? Um prazer estar aqui com você, viu, Miguel, na Retemax. Meu nome é Aline Santos, eu trabalho há 18 anos com estágios, programas de estágio. E eu ajudo tanto estudantes de ensino médio, superior técnico, a entrarem no mercado de trabalho pelo estágio e também auxilio empresas na contratação desse público, que é um público muito visto, né? As empresas querem muito jovens talentos, falam muito em formação, né? Falam muito em colocar talentos no mercado. Então, esse basicamente é o meu trabalho aí durante todos esses anos. Ótimo. Sabe que a melhor coisa para a audiência é polêmica, Aline. Adoro. Você falou aí que as empresas gostam muito de talentos e tudo mais. Na sua visão, como é isso? As empresas, elas sabem lidar com os estagiários, sabem trabalhar a formação deles e também sabem reter eles? São poucas, tá? Assim, falando abertamente, poucas empresas conseguem entender a importância de se dedicar a essa formação. Eu sempre falo o seguinte, quando você contrata uma pessoa e por algum motivo essa pessoa não dá certo, e você tem que demitir ou você tem que dispensar, você tem que pensar o seguinte, eu como empresário, no que eu falhei? Quer dizer, não é só a pessoa que está errada. Então, a grande maioria dos empresários tem essa dificuldade de formar, de entender o que eles precisam fazer para ser um bom gestor de pessoas e, consequentemente, aproveitar melhor o potencial de conhecimento dessa juventude que está aí. Sim. E, continuando até nessa linha de raciocínio, nós estávamos dando um treinamento algumas semanas atrás, né? E nós tínhamos uma gerente dentro do treinamento que ela dizia assim, deixa eu usar a palavra certa, inclusive, a minha solução é demitir todo mundo, ela dizia. Nossa. É totalmente inconsequente no sentido que, se demite todo mundo e aí, minha amiga, né? Mas dentro dessa abordagem, a gente foi trabalhando, principalmente a parte da comunicação assertiva junto com os processos da empresa. Nós chegamos ao resultado e conseguimos provar para ela e para todos que estavam ali, de que a maioria das vezes as pessoas não entenderam de fato o que a empresa quer dele, o que a empresa precisa dele. Grande maioria. Porque eu vou te falar um negócio. As pessoas, elas não são maldosas. É pouco. Existem pessoas más, existe. Mas, cara, grande parte hoje dos problemas é por falta de comunicação. Sim. É por falta de uma comunicação boa, por falta de procedimentos muito bem explicados. Então isso, não somente com jovens, mas com os profissionais, né, que já estão aí mais tempo no mercado, eles sofrem com isso. Hoje, dentro da empresa, quando ela decide demitir o estagiário, você consegue ter uma abordagem de explicar para eles como que está a sua comunicação ou não? Você não consegue entrar nessa parte? Sim, a gente faz a intermediação junto com a empresa, junto do estudante,
do motivo daquele desligamento, porque o desligamento ele é negativo, tanto para a empresa, que ela tem um retrabalho, também para o estagiário, que vai ter mais um processo seletivo, outros processos para ele conseguir um estágio. Mas você falou aí uma coisa muito interessante, que é a comunicação assertiva. Então, se eu for falar o primeiro insight aqui, é o seguinte: para você selecionar bem qualquer pessoa, pode ser estagiário, pode ser CLT, alinhamento de expectativas e comunicação assertiva. Esses são os 2 grandes pontos para você ter sucesso com os seus colaboradores. Porque a empresa precisa de pessoas, né? As pessoas convivem mais no ambiente da empresa, às vezes, do que em casa. Uhum. Então, se você, no começo, não tem um alinhamento de expectativas, ou seja, você não deixa claro para o candidato o que a empresa espera dele, quais são as funções dele, o que ele tem que fazer, e, ao mesmo tempo, o candidato também demonstra quais são as expectativas dele, já vai ser um início difícil. E, durante o processo, esse parar e fazer um feedback mesmo. Olha, tá tudo bem, tá precisando de alguma coisa, né? Onde nós podemos melhorar, né? Na tua rotina, o que tá ali, né? Eu tô vendo que tá um pouco assim, um pouco assado. Então, o dia a dia, ele come, digamos assim, né? Os processos e tal. Mas esse trabalho de você fazer feedback, trabalhar o alinhamento de expectativas e a comunicação assertiva, são 3 pontos fundamentais para qualquer dono de empresa, para qualquer gestor, ter uma equipe coesa, uma equipe que vai funcionar. Isso que você falou é essencial, né? Alinhamento de expectativa Sim. e comunicação assertiva. Se hoje nós pudéssemos explicar pro empresário que está ouvindo isso, não tem oportunidade de estar num treinamento sobre esses temas, a instrução é básica. Alinhamento, a relação funcionário dentro da empresa é igualzinho um relacionamento marido e mulher, igual um relacionamento pai e filho. Alinhamento de expectativa dentro de um relacionamento lá no começo você já fala suas regras. Olha, eu gosto disso, eu não gosto daquilo, né? Tem coisas que são valores inegociáveis para mim, tem coisa... Beleza. Ah, não, isso eu não concordo, mas eu consigo levar, né? Isso você é bom, eu sou ruim nessa parte, a gente consegue ajeitar. E todo o resto, que é a comunicação assertiva, que perdura durante o relacionamento, olha, eu estou infeliz nisso, o que a gente pode fazer junto, né? Você fez isso, o que a gente consegue fazer junto? Literalmente é assim. Mas hoje, nós temos uma vertente dentro das empresas que mostra o quanto a nossa inteligência emocional tá despreparada, sabe? As pessoas levam tudo pro emocional, tudo é muito pessoal, deixou-se a estratégia de lado, deixou-se os acertos de lado para poder acertar de uma forma muito pessoal, né? Exato. Isso não é uma empresa humana, na verdade é uma empresa que está atuando contra todas as vertentes que pode ser chamada de humanas, porque o humano mesmo é viver em sociedade, é ter esse elemento de expectativa e essa comunicação assertiva. Se você hoje, né, coloca um estagiário dentro de uma empresa, apesar desses 2, o que você aconselharia agora pro estagiário? Primeira coisa, o estudante, ele tá ali, ele tá num processo de aprendizagem. Então, o estagiário, ele está naquela fase em que ele está na universidade ou está na escola e está procurando as suas primeiras oportunidades. Você falou de inteligência emocional. E inteligência emocional tem tudo a ver com esse processo. Tanto para o empresário, também para o estudante candidato. Então, quando o estudante decide entrar no mercado de trabalho, eu sempre digo para eles assim, olha, é uma decisão. Então, você estudante, você toma a decisão de entrar no mercado. Automaticamente, você tem que deixar algumas posturas de lado, tem que adotar outras posturas, né? E você tem que focar. Primeira coisa, o que eu gosto de fazer? O que eu sei fazer de legal? Putz, eu me dou bem com o computador, eu dou bem com trabalhos manuais, puxa, eu sou muito comunicativo, gosto de conversar, puxa, eu sou bem organizado, gosto de processo, gosto de papel. Primeira coisa, o estudante tem que entender. Segunda coisa, entendeu? Foca em empresas e áreas potenciais que ele vai poder realizar aquela atividade. Por quê? Porque a adaptação dele vai ser mais fácil. Então, não é ingressar no mercado por pura e simplesmente ingressar porque eu preciso trabalhar, né? Mas não, eu vou começar por uma atividade que eu tenho mais facilidade. Eu sou comunicativo, vou trabalhar, então vou estagiar na área de comunicação, na área de marketing, na área de vendas. Né? Olha, eu gosto de me relacionar com as pessoas. Para quê? Para que você tenha uma adaptação mais fácil. Né? Mas é muito importante o estudante trabalhar o autoconhecimento e a inteligência emocional. Porque a grande maioria dos estudantes
não tem essa questão do autoconhecimento. Você pergunta assim, cara, o que você gosta de fazer, o que você é bom? Ah, não sei. E isso ninguém pode fazer por ele. Né? Assim como ninguém fez por nós, quer dizer, cada um trabalhou ali nas suas potencialidades, porque com o tempo a maturidade vem e você fortalece isso. Então, eu ouvi uma coisa muito interessante esses dias, dizia o seguinte, as pessoas elas têm, às vezes, um erro de tentar fortalecer os seus pontos fracos. E aí elas deixam os seus pontos fortes de lado. Quando, na verdade, o ideal é você trabalhar aquilo que você sabe fazer de melhor. Se você é um bom comunicador, se você é um bom em processos, se você é bom em cálculo, você tem que potencializar isso. Porque você vai ter mais e mais e mais espaço. E aí aquilo para você não vai ser um trabalho, vai ser uma coisa prazerosa. Você vai conseguir unir o prazer com o trabalho. Legal, isso é muito legal. E, inclusive, se a gente tivesse tido esse tipo de conselho, talvez a gente tivesse cortado muitos caminhos, né? Com certeza. A gente acaba apanhando mais por não conhecer o caminho. Exatamente. Né? E hoje o jovem, ele tem toda essa informação na mão, né? Ele tem esse acesso mais rápido que nós, há 10, 20 anos atrás, não tínhamos. E eu vejo que muitos deles não sabem aproveitar. Por quê? Porque não conseguem extrapolar aquela barreira do meu Deus, né? Daquele medo, daquela insegurança, de eu não vou conseguir, porque é meu primeiro emprego, porque, enfim, todas aquelas crenças limitantes que deixam ele ali parado. Então, você tem uma demanda de mercado muito grande, de empresas que querem contratar, e você tem outra demanda de pessoas que querem entrar no mercado, principalmente pelo estágio. Então, qual é o meu trabalho? Que é o que eu amo fazer, é o que eu faço, é unir esses dois mundos, né? Legal. Unir esse público. O que você acha, ou o que você enxerga da base que tá vindo? Olha, eu acho assim, que a gente sempre tem que ter esperança. Então a base tá enxergando que tá vindo coisa boa, tem que ter galera. esperança, tem que ter, com certeza. Eu vejo que essa base aí que tá vindo, ela tá muito mais acessível à informação, coisa que nós há 20 anos atrás não tínhamos, né? Porém, eu vejo como muito desafiador, porque a concorrência tá maior, né? Você tem mais pessoas usufruindo de mais informação, chegando a lugares que, às vezes, nem grandes empresários chegaram. Mas eles têm que saber usar com inteligência. Senão não vai adiantar nada. Então, é ter humildade. Eu sempre falo para todos os jovens que eu tenho contato. Gente, tenha humildade, né? Vai um passo de cada vez. Porque os valores, como você falou, tem valores, eles são inegociáveis. Isso não vai mudar. Por isso que ele tem que procurar uma empresa, um local para ele estagiar ou trabalhar, que condizem com seus valores. Né? Então, essa introdução, você falou, né, do alinhamento de expectativa. Como é que você alinha expectativa com uma pessoa que vai trabalhar na sua empresa? Mostrando para ela os valores da sua empresa. Quais são os meus valores? Qual é a minha missão? Qual é a minha visão? Para que a pessoa analise e fale, não, aqui tô bem, não, aqui para mim. Isso é interessante. Vamos falar um pouquinho sobre hard skills e soft skills? Bora! Sua visão quanto a esses dois pontos? Olha, existem as falácias, digamos assim, de RH, né? Que as empresas contratam pelas competências técnicas e demitem pelas competências comportamentais. Eu vejo que sim, isso é uma realidade hoje. Mas tem mudado, porque as empresas também têm investido muito em capacitação, em gestão de pessoas, em programas de formação. A própria questão da cultura, que vocês trabalham tão bem aqui também, com os seus colaboradores. Então, assim, a empresa não quer perder. Quando ela contrata alguém, ela não quer demitir, ela não quer desligar. Ela quer desenvolver. Para ela é interessante que a pessoa fique lá. Mas, ao mesmo tempo, ela também tem que entender que ela precisa investir. E que não necessariamente é o salário ou é um benefício financeiro que vai fazer reter aquela pessoa lá. Literalmente. Entende? Então, trabalhar as competências comportamentais não é só obrigação do candidato, que também é um grande erro. Que às vezes o empresário fala assim, não, mas o meu estagiário, sei lá, você falou, né, vamos falar de polêmica. Ah, o meu estagiário é irresponsável. Meu estagiário fica no celular o dia inteiro. Meu estagiário chega aqui e não dá bom dia, por exemplo. Mas ele não faz isso.
O empresário também não faz. Ele entra na empresa e não dá um bom dia. Ele vai falar com o funcionário, com o estagiário. Ou o estagiário vai falar com ele, ele tá lá no WhatsApp, não dá atenção. Entende? Então não é só a questão de você julgar o outro. E sim entender como esse comportamento do outro está afetando. Nós estamos numa geração que é 100% eletrônica. É totalmente irreal você proibir hoje um jovem de usar um celular dentro de uma empresa. Por quê? Porque todos nós estamos conectados. Sim. Faz parte já do corpo, né? Faz parte. O que a gente... É isso que eu falo para os empresários. Sabe? Tem crenças que o empresário também tem que mudar. Senão ele não vai conseguir trabalhar com ninguém. Uhum. Nunca ninguém vai prestar. Entende? Então diz assim, beleza, ele tá no celular, mas eu não quero saber se ele tá no celular. Eu vou dar as tarefas, vou estabelecer as atividades e eu quero que ele cumpra. Se ele cumprir, sei lá, em 5 horas, 6 horas, beleza. Se ele quiser assistir um filme, se ele quiser ficar no celular, o problema é dele. Desde que ele cumpra as atividades estabelecidas. Então, o raciocínio hoje é outro. E enquanto nós, empresários, não entendermos, a gente nunca vai captar desse jovem o melhor que ele tem para nós. Sim. Quando a gente começou a Retemax, grande parte do nosso conhecimento a gente teve que buscar em livros que não são falados nas faculdades e conhecimento fora, dentro nas empresas. E depois que a Retemax começou, nós ficamos até um pouco surpresos, porque já era se esperar, mas a gente ficou um pouquinho mais surpreso na questão que os problemas que a gente tem que ajudar as empresas a ajustar são mais básicos do que a gente imaginava. São mais essenciais do que a gente imaginava. Então, muitas vezes, as empresas, nós olhamos e falamos, nossa, que empresa. Muitas vezes a empresa fatura $500 mil, tem aqui, fatura $1 milhão, e os problemas que ela enfrenta é esse tipo de coisa. Sim. Entende? E como é que hoje nós começamos a entender tudo isso? Tanto que hoje foi engraçado, porque a nossa colaboradora estava, uma da pessoa do time estava aqui, ela falou bem assim, tem que ter um lencinho aqui de baixo, porque estava vindo uma colaboradora de uma empresa, ela queria desabafar. E aqui nessa Retemax que a gente já viu uma galera chorar aqui, já. Cada semana aparece um. Mas por quê? Porque dentro de todas as ferramentas que a gente tem disponível, as pessoas não estão sabendo absorver o suficiente para lidar com os problemas mais essenciais. Grande exemplo disso é como que o empresário ele sofre por dentro porque o colaborador está mexendo no celular e ele não consegue adaptar à nova realidade, não consegue estabelecer um novo tipo de regra onde se encaixa com o que está acontecendo no mundo, ou também uma regra fixa de não pode celular por algum bom motivo, porque o colaborador quer saber um bom motivo, acabou aquilo, o chefe manda e o cara cala a boca, né? Hoje as pessoas querem saber o porquê. É claro. Até para você desligar alguém, você tem que falar o porquê. Tem que falar o porquê. Exatamente. Tem que falar. Hoje, olha o que a gente tem que falar o porquê, e se a gente não fizer isso, não está no manual de boas práticas. O RH, quando faz seleção com as pessoas, tem que dar um porquê para aqueles que não... Sim, um retorno. Um retorno, na verdade. Antigamente, a gente fala antigamente, nem tantos anos atrás, assim, 20 anos no máximo atrás, cada um por si, Deus por todos, basicamente, comparado com o que é hoje. Só que as empresas que não se equiparam a esses tipos de coisas que estão na atualidade, elas vão ficar para trás. E é isso que a gente tenta fazer eles entenderem. Então, assim, hoje nós estamos falando sobre não somente estagiários, mas o mercado de trabalho em si para essa galera. E para as empresas que vão receber essa galera. Cara, eu amo trabalhar com jovem. Eu amo trabalhar com jovem. Claro que um player de mercado, um cara que tem experiência, é bom, Só que o jovem tem? Ele é uma bucha, completamente. Exatamente. E você tem a grande oportunidade de moldar esse cara do jeitinho que você quer, de quase tatuar o nome da empresa na pele dele. Mas as empresas perdem isso. Perdem essa oportunidade por não terem essa visão. Hoje tudo é muito instantâneo. A gente, lógico, não está falando aqui, Miguel, até para deixar muito claro para quem está assistindo. Olha, o empresário é certo, a juventude, o empresário é errado, a juventude é certa. Não é isso. Literalmente. Né? Literalmente. É uma adaptação tanto para o empresário quanto para o candidato, principalmente o jovem que está vindo aí. As mudanças de 20 anos para cá foram inúmeras e muito rápidas. Então, o empresário ele também sofre porque ele é sozinho. Por isso que a Retemax faz um trabalho incrível. Por quê? Porque você concorda comigo que ninguém assiste o empresário. O empresário tem que assistir todo mundo.
o funcionário, não é isso? O verdade. cliente, o fornecedor, o contador. Mas quem assiste ele? Quem para conversar com ele? A Retemax. É verdade. Não é? Nossa, tem razão. Então, Tem razão. empresariar é uma atividade solitária. E nós, eu falo que eu também sou empresário, nós empresários também sofremos com essas mudanças. Esse é o primeiro ponto. Então, veja, quando a gente pega essa linha de raciocínio de mudança, a gente tem que entender o seguinte: mudou para mim, mudou para eles também. O que esses meninos têm de melhor? Quando você fala em estagiário, você está pegando jovens que literalmente não têm experiência, mas eles têm sede de aprender. Sede. E aí existe um erro muito grande de mercado e que eu vejo diariamente várias empresas cometerem, que é o seguinte: esse cara aqui não é bom. Por quê? Porque eu não achei ele bom. Entende? Não tem um critério. Não existe um critério de seleção. Acabou o profissionalismo. As empresas precisam entender que o recrutamento e seleção ele tem um processo. Ele tem todo ali um rito que tem que ser seguido. Acabou aquele negócio de falar, eu contrato porque eu acho a Aline legal. Eu achei a Aline super simpática, eu vou contratar ela. Não é assim que funciona. E enquanto nós, empresários, não aprendermos a seguir essas regras, a gente não vai conseguir. Eu já trabalhei com muitos estagiários durante a minha carreira, muito jovens mesmo. Inclusive hoje, né, um dos meus ex-estagiários lá atrás, o Gabriel, que você conhece, meu sócio, né, é um grande exemplo aí, né, de profissional. Era seu estagiário ele? Era. É verdade. E hoje é seu sócio. Hoje é meu sócio. Imagina se lá atrás você tivesse olhado com esse olhar de tipo Exatamente. Assim... E é bacana, assim, esse é um dos exemplos. Eu tenho vários, assim. Gabriéis, inclusive. Vários, né? Mas eu gosto muito de falar porque, primeiro, é um orgulho, né? Pra gente que trabalha com eles ver evolução, sabe? E segundo, que as pessoas, os gestores, eles não podem pré-julgar. Você tem que acreditar. Uma pessoa para ficar na tua empresa, para você dizer, olha, não funcionou, é no mínimo 3 meses. É verdade. Não tem como, você tem que seguir o processo. Não adianta você... Na primeira semana, a pessoa ali, sei lá, deu... não presta, vai embora, manda outro. Né? Você só vai continuar girando e tendo problema. E aí você falou muito da questão do básico, né? O nosso grande desafio é fazer o arroz e feijão bem feito. É o que fala, né? Então, você tem ferramentas, você tem isso, você tem aquilo, você hoje tem na internet muita coisa, fala de empreendedorismo, fala de marketing, mas e o básico? Né? Que é o arroz com feijão bem feito. Você não faz. Você chega na sua empresa, você não dá um bom dia pro seu colaborador, você não pergunta se ele tá precisando de alguma coisa. Você não observa se a estrutura que você está dando para ele mínima, tanto de colaborador quanto de estagiário, mínima. Você não fornece um uniforme. O computador que você fornece para ele trabalhar é péssimo. A impressora não funciona, o telefone não... Como é que você quer que a pessoa produz? E não se olha isso. Né? Então, nós empresários, a gente tem muito que aprender. Nas coisas pequenas, no dia a dia, no bom arroz e feijão, para a gente conseguir ter uma equipe coesa. Sim. As coisas funcionarem. Aqui, nós falamos sobre indoor e outdoor. Olha que legal. Equipe interna, o cliente interno e o cliente externo. Como hoje a gente está focando no cliente interno, sabe quando teve uma época que saiu assim, uma frase, e fora dos stories, como é que você tá? Exatamente. Lembra? Quando nós estamos lidando com as empresas, quando o empresário vê que o problema seja de retenção, seja porque não está vindo novos clientes, seja porque o atendimento não está legal, é igualzinho um tratamento terapêutico, onde o psicólogo fala assim, como é que é a sua relação com seu pai e com sua mãe? Aí você já começa a descobrir muita coisa. É a mesma coisa, aqui é a mesma coisa, é igualzinho. Por que o indoor existe, né? Por que nós estamos falando sobre cliente interno? Porque quando o empresário vem a nossa procura para falar sobre os problemas dele, a gente pergunta, como é que está a sua equipe? Exato. Como é que está a sua gestão? É a primeira pergunta. É a primeira pergunta. Exato. Aí fala, não, mas é que isso daí... Não, pode falar pra gente. Aí começou. Por quê? A empresa, as grandes empresas, né? Eu passei ali, meu primeiro trabalho foi na Coca-Cola. Olha que eu legal. nunca vi, até hoje eu nunca vi ainda um trabalho tão forte que eles igual eles na parte de retenção de colaboradores. Pessoas, legal. Um trabalho muito forte, muito treinamento.
E assim, hoje eu entendo por que as empresas elas não conseguem determinar resultado. Elas entram num platô e fica muito difícil sair. Essa parte é literalmente sobre gestão. Sim. Porque o empresário, ele começa, as empresas no Brasil começam por necessidade, o cara precisa de grana e tudo mais. Com o tempo, essas empresas vão crescendo e vão amadurecendo e de acordo com o que a empresa vai crescendo, ela vai pedindo mais e mais amadurecimento de todos os envolvidos, não somente do empresário, mas da estrutura, dos processos. Dentro disso, tem determinado momento que a empresa, a pessoa jurídica cobra, né, que toda a estrutura olhe para os colaboradores. Tem empresas hoje que com 2 colaboradores faz um trabalho muito legal. Sim. Muito trabalho de cultura. Tem empresas com 100 que faz, tem empresas com 1000 que faz. Mas também, do mesmo modo, é o oposto. Tem empresa com 2 que tem um trabalho péssimo e tudo mais. E hoje nós vemos claramente que não é somente sobre dinheiro. Inicialmente as pessoas se interessam sim por dinheiro. Sim. É igualzinho um relacionamento de novo. Inicialmente a gente se interessa pela beleza. Mas é isso que faz durar? É isso que faz perdurar? É isso que no momento de dificuldade vai ser o suficiente para vocês ficarem? E o tempo passa, essa pessoa fica idosa. E aí como é que vai ser? Dentro da empresa é a mesma coisa. Tem gente que depois que viu um propósito muito grande dentro de uma empresa fala assim, cara, eu não troco isso aqui por R$1.000 a mais. Não troco, porque eu tenho paz, velho. Então, dentro de tudo isso que você está falando, e até pra gente fechar esse assunto agora sobre o estagiário, o envolvimento da empresa sobre a vida dele, nós também temos que falar sobre as responsabilidades. Sim. As responsabilidades de alguém que esse alguém seja representando a pessoa jurídica, tem sobre colocar uma vida ali dentro. Sim. As empresas em si devem focar assim, em resultado, em lucro, né, em crescimento e expansão. Hoje, como é que você vê a responsabilidade dos empresários quanto a isso? Você vê que a galera é muito responsável, né? Os empresários em si, eles entendem a importância de colocar um jovem que não entende nada, 18, 20 anos. Sim. Né? O que você vê disso? Olha, em linhas gerais, eu vejo que a grande maioria das empresas que buscam o estagiário, elas têm muito esse entusiasmo de querer formar. Isso é muito legal. Então, as empresas hoje, principalmente depois que a lei de estágio mudou, né? A lei de estágio, Miguel, ela mudou em 2008, faz bastante tempo. Antes disso, existia aquele mito, né? Escraviário, estagiário explorar, enfim, né? A gente ri bastante, fala, eu já fui escraviário e tal. Quando a legislação mudou em 2008, ela adequou a carga horária, adequou as regras, deixou tudo mais claro. Então, de lá para cá, a grande maioria das empresas que procuram é justamente assim, cara, eu quero formar, eu quero desenvolver um jovem, né? Eu quero realmente uma pessoa boa. Hoje mesmo eu atendi um empresário que ele falou o seguinte, Aline, fechei com um rapaz de 17 anos, nunca estagiou. Estou com muita expectativa positiva. Então, eu vejo... exatamente. Então, eu vejo que as empresas elas têm essa preocupação. Mas o grande desafio dela é no desenvolver. Né? Como também é para o jovem desenvolver. Porque para ele é uma adaptação. Ele sai daquele mundo escola, casa, e ele vai para escola, estágio e casa. Então, muda a carga horária, muda a rotina. Quer dizer, fica tudo diferente. Então, o desafio é esse dia a dia. E eu vejo o seguinte, que cabe à empresa investir mesmo, não só financeiramente, mas fazer um investimento de conhecimento, de capital intelectual, falar, vem cá, vou te ensinar. Né? Eu falo muito assim, para todo mundo que trabalhou comigo, se você quer aprender a trabalhar, senta aqui então que eu vou te ensinar. Né? E depois vem o resultado. Então, hoje a gente tem pessoas, não só no nosso time, nas super estágios, mas nas empresas, que você vê o resultado. Você fala, pô, esse estagiário aqui, cara, ele foi efetivado. Hoje ele está como gerente, ele está como supervisor e ele veio do estágio. Por quê? Porque a empresa investiu ali um tempo de conhecimento que é caro, né? Então, ele ensinou, ele se dispôs a isso e o estagiário estava pronto para receber isso. Que legal, que legal. Isso é muito legal. A gente, assim, fica muito feliz quando o estagiário é desligado do superestágio pelo motivo efetivado na empresa. E acontece muito, bastante. Muito. A grande maioria deles é pelo efetivado na empresa. Aí você vê como o mercado está demandando bons profissionais. A demanda é muito latente das empresas por profissionais que se adaptem à cultura delas. Uhum. Porque bom e ruim é relativo. Né? Que a gente está falando, o cara é bom, o cara é ruim. Mas você vai adaptando ali a cultura e o mercado tá aí, tem muita vaga.
Legal. Qualquer segmento pode ter estagiário? Qualquer segmento pode ter estagiário, tanto quem presta serviço, quem faz venda de produto, profissionais liberais de todas as áreas podem contratar estagiários. E essa informação poucas pessoas sabem. Profissional liberal? Sim, então quem é dentista, engenheiro, arquiteto, médico... Precisa ter um CNPJ. Pode ser pelo CPF, profissional Nossa, liberal. sério? Sério. Pode ser. Advogados. E eu tendo CPF eu posso contratar um estagiário? Se você é administrador, você pode. É um profissional liberal. Todo Entendi. profissional liberal pode contratar. Então, existe um universo de possibilidades aí. A gente atende desde pequenos empresários, próprios profissionais liberais que eu citei aqui, até grandes empresas. Então, o estágio ele é um programa adaptável em todas as áreas. Maravilha! Antes de começar o podcast, eu tava falando, tava brincando, cara. Olha, Aline, a gente não vai falar de estagiário não, que esse assunto tá muito batido. Obviamente eu tava brincando, por quê? Essa parte de estagiários, sei lá quantos anos existe. E até hoje ainda é um assunto que é meio que tabu, meio que as empresas estão descobrindo. Parece que nasceu ontem isso, né? Mas não. A primeira lei de estágio ela foi publicada em 1977, que era a Lei 6494. Era uma legislação bem antiga, né? Basicamente com o propósito de dar espaço para os estudantes de ensino superior, não se falava de estágio de ensino médio, colocar em prática aquilo que eles viam na universidade. Basicamente era isso. A parte prática ali do negócio. Exatamente. Né? Isso falta. E ao longo dos anos as políticas se expandiram, bancos, instituições de grande porte, os próprios órgãos públicos foram aí grandes propulsores do estágio no Brasil. Então você tem, por exemplo, órgãos tradicionais que contratam estagiários há muitos anos. Então isso foi aí se propagando, digamos assim, para o país inteiro devido a essas grandes contratações. Maravilha! Uma última pergunta que eu quero ver como que você vai desenrolar isso. Você viu que eu já falei até de história, né? Como que contratar estagiários pode me ajudar a reter clientes? Boa pergunta, hein? Olha, você ter um estagiário quer dizer que você tem um sangue novo, né? Você tem uma energia nova dentro da sua equipe. Isso vai, de certa forma, impulsionar aqueles clientes e também vai incomodar aquelas pessoas que estão acomodadas. Nossa! O estagiário faz isso também. Nossa, Então, o verdade. estagiário tem esse poder. Geralmente, o jovem entra e aquele colaborador ou aquela equipe que está morna, que fala, ai, né? Ele vai incomodar. Porque as pessoas... É o seguinte, eu aprendi uma frase na vida corporativa que eu levo para minha vida. Ninguém é insubstituível. Então, sempre vai ter alguém que vai fazer o que você faz, vai fazer melhor. E a gente tem que estar sempre em movimento, sempre buscando conhecimento, sempre buscando melhorar. Então, o estagiário, ele vem com essa renovação. E automaticamente, como ele vem com esse ânimo, com uma comunicação mais aberta, geralmente eles são mais animados, né? O jovem, ele tem essa característica, né? Ele acaba contaminando para o bem. Tanto os clientes que são atendidos por eles, quanto os funcionários que ali estão, de certa forma, acomodados, digamos assim. Então, acaba sendo uma corrente do bem. Tem muitos casos que falam assim, nossa, quem que é essa menina que me atendeu ali? Quem é esse menininho que me atendeu? Nossa, nosso estagiário. Pô, que legal. Que bacana. Então, acontece bastante. Incrível, incrível. Você desenrolou bem. Viu? Tô preparada. Boa, viu? Tô preparada. Aline, é sempre um prazer conversar prazer com todo você. meu. A gente gosta de papear bastante, Sim, né? Às vezes a sim. gente se encontra uma tarde inteira de conversa. Pra mais. Pra mais, pra mais. E ainda fica faltando, né? Fica faltando. Mas é um prazer te ter aqui na RTMax, tá? Obrigada. É um prazer te receber nessa mesa aqui. A gente espera ter mais oportunidades como essa, tá Sim. bom? Pessoal, mais uma vez, foi incrível esse papo. Eu sei que para você, dentro da sua empresa, e não importa o nível de amadurecimento, vai servir e muito. Não esquece de soltar o like, pelo amor de Deus, de inscrever, de compartilhar. Por quê? Porque tem mais gente que deve saber disso. É um assunto legal que a galera pode estar antenada, tá bom? Aline, como é que as pessoas te encontram? Eu quero contratar um Instagram. Agora que eu tô sabendo que CPF pode, eu tô pensando já. Vamos Mas como é contratar. que alguém te encontra? Vamos lá, coloca os superestágios à disposição de todos. Basta acessar o nosso Instagram, @superestágios.ms.cg, ou fazer contato no nosso escritório, tá? Nós ficamos lá no edifício Evolution, ali na Afonso Pena. O nosso telefone fixo é o 3211 2022, tá?
E, enfim, aí tem os nossos canais, pode chamar a gente lá, a gente trabalha tanto para as empresas que querem contratar e também para você jovem que está aí vendo e quer fazer o seu cadastro. Acessa direto o site superestágios.com.br. Lá no nosso site, além da inscrição como estudante, também tem os processos seletivos que estão acontecendo. Maravilha! Muito obrigado, Valeu. Aline. A gente se vê. Pessoal, até mais!